Olá, meus irmãos, umbandistas do Brasil e do mundo. Nós estamos de volta aqui com o Controvérsia Neu, um programa que, como você já sabe, nasceu para abordar temas considerados polêmicos dentro da nossa Umbanda. E dentro dessa linha temática, eu posso dizer para vocês que o assunto que nós vamos tratar hoje, ele é, no mínimo, um assunto espinhoso. Porém, eu diria que, devido ao momento histórico que a nossa Umbanda vive, ele se reveste também de uma enorme importância. Hoje nós vamos falar mais um pouco a respeito de temas que envolvem as origens da nossa Umbanda. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, não vou embora não, fiquem comigo até o final. Eu sou Jorge Caetano e esse é o canal do Neu. Para a gente começar bem, eu já quero pedir a você que colabore conosco aí, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, mas faça isso agora. Essa semana, assistindo o vídeo no YouTube, eu aprendi um negócio muito interessante, que é o seguinte: quando você começar a assistir o vídeo, vai lá e deixa o seu like. Por quê? Porque senão você vai esquecer. Ah, Jorge, mas e se eu não gostar do vídeo? Aí não tem problema, no final você vai lá e dá o seu dislike. Sabe por quê? Porque se você assistir o vídeo, gostar muito dele, mas não tiver dado like no começo, você vai esquecer. Agora, se você assistir e não gostar, é certeza que você não vai esquecer de dar o dislike no vídeo, tá certo? Então, para evitar esse problema, dá o like agora, colabora com a gente aí. E, brincadeiras à parte, eu quero pedir a você que também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa ter um grande alcance, para que essa informação possa chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos falar do assunto de hoje. Você que é umbandista em qualquer nível, você que trabalha numa corrente de Umbanda, você que faz parte da assistência, mas que, enfim, frequenta a Umbanda de alguma maneira, com certeza você já percebeu que a Umbanda padece de um problema muito sério, do meu ponto de vista, um problema muito sério, que é o quê? Nós não temos nenhum tipo de uniformidade doutrinária, ritualística e moral. Eu não vou nem falar em unidade, né? Eu estou falando de uniformidade, uma uniformidade mínima que seja, tá? Isso implica em que o umbandista ele não chega a ter segurança das suas crenças. O que ocasiona esse problema? Eu entendo que o problema está situado lá nos primórdios, lá na origem da Umbanda. E hoje eu quero mostrar para vocês por que eu entendo dessa forma, e quero também demonstrar claramente para vocês como que esse problema surgiu e como é que ele se perpetuou através do tempo, fazendo com que ele chegasse aos dias de hoje da forma que está, e o que é pior, fazendo com que nos dias atuais nós estejamos vivendo um processo de recrudescimento dessa, vamos dizer assim, dessa variedade de umbandas que nós temos por aí. Resumindo a coisa, a Umbanda não é uma religião só. Acho que isso é inegável. E isso é prejudicial. Sabe por que eu entendo que é prejudicial? Porque é assim, na maior parte das vezes você não precisa sair da sua cidade, não. Se você vai em 2 ou 3 centros diferentes dentro da sua própria cidade, você já vai se deparar com um problema. Mas eu quero dar um exemplo simples. Suponha que você
é umbandista, frequenta uma e outra casa na sua cidade, que você já está acostumado, que você conhece bem, que você conhece a doutrina, que você conhece a ritualística, mas um belo dia você viaja, vai passar um certo tempo fora, enquanto você está lá, você sente falta, resolve visitar um centro de umbanda, e ao chegar naquele centro você se depara com algo que é completamente diferente daquilo que você está acostumado. Mas o problema não está apenas em ser diferente. O problema está no fato de que as diferenças que você encontra, no mais das vezes, elas não são simples matizes de interpretação. Eu estou falando de diferenças que se confrontam. Eu estou falando de crenças e de rituais que são, no mais das vezes, antagônicos entre si, que contrariam princípios que você já adquiriu, que você aprendeu a cultivar. Então, do meu ponto de vista, isso é prejudicial para a Umbanda. Eu tentei compreender as causas disso. Quando foi em 2016, eu publiquei o meu livro, meu primeiro livro, que era uma dissertação acadêmica falando sobre o assunto. Assim que eu tive a minha dissertação devidamente aprovada, eu transformei aquilo num livro e fiz a publicação desse livro. Bom, eu falava exatamente sobre isso no livro e eu entendia que isso era um problema. O título do meu livro é Umbanda, o transtorno de identidade de uma religião violentada. Por que transtorno de identidade? Porque, na verdade, essa confusão generalizada de crenças, de ritos, do meu ponto de vista, se parece muito sim com um transtorno de identidade. Certo? E por que de uma religião violentada? Porque eu entendo que todo esse problema surgiu lá nos primórdios da Umbanda, quando a religião foi invadida por pessoas que, de acordo com as suas conveniências, passaram a se identificar com o nome de Umbanda, mas que não praticavam na essência aquilo que a Umbanda preconizava. Então vamos entender, eu publiquei meu livro e umas 2 semanas depois, foi no mês de julho de 2016, umas 2 semanas depois eu encontrei uma crítica ao que eu estava dizendo no livro, uma crítica que utilizava inclusive o próprio título do meu livro e dizia assim: Umbanda, transtorno de identidade ou riqueza cultural? Bom, esse discurso da riqueza cultural, ele é utilizado seguidamente já há muito tempo para justificar esse problema que nós encontramos na Umbanda. E aí, quando se fala em riqueza cultural, eu faço o seguinte questionamento: nós estamos fazendo Umbanda ou folclore? Percebam, Umbanda é uma religião. Do meu ponto de vista, a religião não é folclore. Religião eu entendo como uma coisa séria, como um paradigma de vida para você seguir, tá certo? Mas o discurso da riqueza cultural, e aliado, hoje isso aí inclusive ganhou uma nova conformação, hoje já é possível falar que existe na Umbanda toda uma diversidade, e a diversidade é a palavra da moda, né? E que essa diversidade deve ser respeitada e deve ser valorizada. Gente, tudo bem, tem que haver diversidade dentro da sociedade, tem que haver diversidade sim, e tem que haver respeito a essa diversidade. Mas existe uma coisa que as pessoas precisam entender a respeito das religiões,
tá? E que aparentemente no que tange a Umbanda, essa compreensão não vem acontecendo. Ou há aqueles que talvez até entendam, talvez até tenham essa compreensão, mas fazem cara de paisagem, porque é conveniente, para ficar bem na fita. Então vejam só, é da natureza das religiões serem dogmáticas, tá? Quando a gente fala em dogmática, essa palavra parece um grande pesadelo para muita gente, e na verdade não é nada disso, tá? Parece pesadelo para quem não compreende, para quem não entende o que é um dogma e não entende principalmente qual é o papel desse dogma dentro de uma religião. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Se eu falo assim, na verdade, eu quero começar definindo o que é dogma, tá? Então, o dogma, ele é uma afirmação que é impossível de ser comprovada empiricamente, de ser comprovada pela experiência, pelos nossos sentidos, mas que dentro do entendimento religioso, ele se configura como algo que é essencial para a existência daquela religião. O dogma é uma crença. É uma crença que vai permanecer no campo das crenças porque ele não pode ser comprovado. Então, o exemplo que eu quero dar é o seguinte: eu sou umbandista, certo? Bom, eu viro para umbandista monoteísta, então eu digo para vocês, eu viro para vocês e digo assim: Deus existe. E aí um de vocês me pergunta: Jorge, você pode fazer prova da existência de Deus? Eu digo: não. Ninguém pode fazer prova da existência de Deus, pelo menos no atual estágio da nossa evolução científica. Não existe, não dá para fazer prova da existência de Deus. Perfeito. Entretanto, se eu quiser uma religião sem dogma, se eu propagar que eu quero uma religião sem dogma, não, porque eu não gosto de dogma, não, retira Deus então, porque Deus é um dogma, crença em Deus é um dogma. Ela só vale para quem acredita. Para quem não acredita não tem condição de provar. Então, retira Deus, o que é que sobra? Estão percebendo? Então não adianta. É da natureza das religiões serem dogmáticas. E aí, normalmente, esses dogmas, quando eles são construídos, tá? Eles fundamentam e direcionam a crença religiosa num determinado sentido. Muitas vezes você tem uma crença aqui que cultiva determinado tipo de dogma, tem outra aqui que cultiva outro determinado tipo de dogma, e não há nenhum problema nisso, porque as pessoas podem acreditar no que elas quiserem. Mas se você pega esses dois tipos de dogma aqui, junta os dois no campo de uma mesma religião, e eles são totalmente colidentes entre si, se eles se contrariam, se eles se contradizem, você passa a estar dentro de uma religião que se torna paradoxal. E isso acontece dentro da Umbanda. É aquilo que, muitas vezes, é aquilo que se convencionou chamar de acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não dá para uma religião ser assim, porque ou você acredita em uma coisa, ou você acredita em outra. Quando essas coisas são conflitantes entre si, não há como você simplesmente harmonizá-las dentro de uma mesma religião. E esse problema acontece com a Umbanda. E é isso com que você se defronta muitas vezes quando você sai de uma casa de Umbanda e vai a outra casa de Umbanda. Mas tem muita gente aí, sempre se defendeu isso como riqueza cultural, como diversidade, e hoje, presentemente,
isso está se tornando cada vez mais forte, principalmente porque esse discurso no momento ele é um discurso da moda, né? Existe um modismo em relação a isso, tá certo? Mas onde tudo isso começou? Vamos lá. A Umbanda começou no momento em que a Umbanda viveu o seu primeiro pesadelo. Qual foi o primeiro pesadelo da Umbanda? Alguns anos depois dela ter sido criada com Zélio Fernandinho de Moraes, a Umbanda foi, de certa forma, invadida por grupos que praticavam crenças e cultos que não eram os mesmos da Umbanda. Esses grupos assumiram o nome, mas não assumiram as crenças e os ritos originais da Umbanda. Esse foi o primeiro pesadelo. E isso prosseguiu assim. Isso foi inclusive denunciado no primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda em 1941, mas seguiu dessa mesma forma até o início da década de 60, quando a Umbanda viveu então o seu segundo pesadelo. E o que foi esse segundo pesadelo? Naquele momento, final dos anos 50, início dos anos 60, começou a surgir um interesse de pesquisa científica sobre a Umbanda. Isso que poderia ser um fator extremamente positivo para a religião, no caso da Umbanda não foi. E pelo contrário, foi altamente destrutivo para a nossa religião. O que aconteceu? Para vocês entenderem perfeitamente, eu vou traçar uma pequena linha do tempo aqui para explicar essa situação para vocês. Então vamos lá. A Umbanda nasce com Zélio Fernandinho de Moraes lá em 1908. Tá? Ela vai seguindo. Durante um intervalo de 22 anos, não houve nenhum tipo de estudo que se pretendesse científico a falar sobre a Umbanda. Aliás, sobre nenhuma religião mediúnica. Isso vai seguir até 1930. Em 1930, vai surgir um indivíduo chamado Arthur Ramos. Arthur Ramos era um médico, um psiquiatra, que também se auto-intitulava antropólogo. Ele não era antropólogo, ele não tinha formação em antropologia, mas nós estamos falando de um tempo em que era muito comum as pessoas se auto-intitularem antropólogas, e o Arthur Ramos resolve fazer um estudo, não da Umbanda propriamente dita, mas das religiões mediúnicas, principalmente das religiões negras, daquilo que ele chamava de religião de matriz africana. O estudo do Arthur Ramos se foca muito na prática das macumbas, mas se foca também na prática do que ele chamava de Umbanda. Aliás, a primeira vez que a palavra Umbanda aparece numa literatura acadêmica no Brasil é com o Arthur Ramos, e aparece de uma forma terrível, porque o Arthur Ramos ele não conseguiu estabelecer uma diferença entre o que era macumba carioca, o que era Umbanda. Para ele tudo era a mesma coisa, tá? E aí ele traça um perfil da Umbanda que é completamente estereotipado, que não tem nada a ver com o que a Umbanda realmente é, com o que a Umbanda realmente nasceu para ser. Essa é a maneira como a Umbanda vai surgir pela primeira vez numa literatura acadêmica, tá? Bom, eu costumo dizer que não costumo levar muito a sério o que o Arthur Ramos fez, porque eu chamo aquilo de pseudociência, tá? Por que pseudociência? Porque, primeiro, ele não era antropólogo, ele não estava habilitado para produzir nada no campo das ciências sociais. Segundo, ele não abordou as religiões mediúnicas
de matriz africana, com o objetivo de fazer uma explanação científica a respeito dessas mesmas religiões. O objetivo que tinha por trás de Arthur Ramos, já que ele era médico psiquiatra, era o de provar que todos os praticantes de religiões mediúnicas sofriam de graves problemas mentais. Isso é, se eles já não chegavam nas religiões com problemas mentais, depois que eles estavam lá, eles adquiriam esses problemas mentais. E isso se referia a todo e qualquer tipo de religião mediúnica, inclusive o espiritismo. Bom, eu não creio que haja evidência disso que ele queria comprovar. Eu não creio que seja possível demonstrar que todas as pessoas que estão hoje dentro de religiões mediúnicas sofram de graves problemas mentais. O tempo passou e isso não ficou confirmado. Portanto, pseudociência. Tá? Mas isso foi princípio da década de 30. Seguiu-se um período de blackout em relação a produções científicas, não houve mais nada. Quando nós chegamos na década de 50, ocorre o surgimento de um grande número de publicações de Umbanda, mas não de publicações científicas. Vem um grande número de publicações doutrinárias sobre Umbanda. Vão surgir vários autores que vão querer falar sobre Umbanda, que vão querer codificar a Umbanda, que vão tentar explicar o que a Umbanda é. Mais uma vez, eu entendo que toda essa literatura que vai surgir na década de 50, com raríssimas exceções, é muito ruim e não consegue realmente atingir o objetivo de falar sobre a Umbanda, nem de codificar a Umbanda, nem de dizer o que a Umbanda realmente é. Já se manifestava claramente naquele momento também essa extrema variedade de umbandas conflitantes entre si que nós temos por aí. E esse conflito ficou muito bem demarcado na obra de dois autores, de um lado da Mata e Silva, e do outro lado Tancredo da Silva Pinto e Byron Torres de Freitas. Nós ainda vamos falar daqui a pouco, nós vamos falar sobre esses dois autores e explicar por que eles tiveram uma maior importância nesse período aí. Bom, aí passa a década de 50, nós chegamos no finalzinho da década, início da década seguinte, que era a década de 60, e vai surgir então no horizonte da Umbanda, ou no calcanhar da Umbanda, vai surgir um senhor chamado Roger Bastide. Quem era Roger Bastide, porque ele já está desencarnado há um bom tempo, né? Quem era Roger Bastide? Um sociólogo, cientista social, francês, e que veio para o Brasil, se eu não estou muito enganado, na década de 40, e ele foi um dos fundadores da Faculdade de Ciências Sociais da USP. Foi professor da USP durante muitos anos. E o Roger Bastide, logo que ele chegou no Brasil, ele se interessou por fazer pesquisas sobre religiões de matriz africana. Dentro dessa área de pesquisa, ele se especializou em candomblé. E aí eu entendo sim que o Bastide foi um grande especialista em candomblé, conhecia muito sobre candomblé. Entretanto, esse meu entendimento pode perfeitamente ser contrariado por qualquer candomblecista que entenda de forma diversa. Candomblé não é a minha área, não é o meu foco, mas o que eu conheço da obra do Bastide, eu entendo que sim, ele foi muito a fundo nas pesquisas que ele fez sobre candomblé. Só que entendo,
ele queria falar sobre religiões de matriz africana. Nesse ponto, ele cometeu o equívoco que todos acabam cometendo mais cedo ou mais tarde, que foi o de entender que a Umbanda era uma religião de matriz africana. Nós já falamos sobre isso aqui num vídeo anterior, é esse que eu estou deixando aqui referenciado aqui no alto da sua tela, onde eu demonstro que a Umbanda não é uma religião de matriz africana, mas o Bastide entendia que era assim. E aí, como a especialidade dele, como o foco dele era falar das religiões de matriz africana, ele resolve se pronunciar também sobre a Umbanda na sua obra. E aí começa o segundo pesadelo da Umbanda. O Roger Bastide escreveu uma obra, esse livro que está aparecendo aqui agora no canto superior direito da sua tela. Eu estou deixando a foto do livro porque eu não tenho livro físico. O melhor que eu tenho é isso aqui, ó. Essa cópia um tanto quanto tosca que eu fiz a partir do exemplar físico existente na biblioteca da UNB, né? Foi a partir dessa cópia, inclusive, que eu tive acesso a tudo que o Bastide vai falar a respeito da Umbanda. E se por um lado, no que diz respeito a falar de Candomblé, ele era muito bom, quando ele aborda a Umbanda, ele cria, na verdade, uma grande obra ficcional. Ele faz o Bastide faz ficção a respeito da Umbanda. Eu vou explicar para vocês por quê. Ele tinha alguns entendimentos, tá? Havia algumas coisas que ele abraçava como verdadeiras e que eu sinceramente não sei de onde tirou, talvez por não ser um brasileiro nativo, por ser francês, por ter tirado conclusões com muito pouco tempo de permanência no Brasil. Mas o Bastide enxergava no Brasil a existência de um profundo e intenso conflito racial no país. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui para falar uma coisa para vocês. Não, por favor, não vão dizer depois que eu estou negando, que eu estou dizendo que não existe racismo no Brasil. Existe sim. Existe racismo no Brasil, sim. Infelizmente continua a existir. Sempre existiu. Não é, obviamente, hoje é outra coisa que está na moda também, né? Que virou moda abordar agora, né? E falar também. Não existe, do meu ponto de vista, isso que as pessoas estão difundindo agora. Porque existe um racismo estrutural no Brasil. Não existe racismo estrutural no Brasil. Quero que me mostrem qual estrutura. O racismo que nós temos no Brasil, ele é residual. Mesmo assim, sórdido, nocivo, de todas as formas, tá? Mas, voltando ao Bastide, Bastide entendia que existia no Brasil um profundo e intenso conflito racial, tá? Tem determinados momentos que, ao ler o que ele vai falar sobre a Umbanda, que é basicamente um capítulo do livro, do segundo volume, né? Porque o livro dele é em 3 volumes e ele vai falar sobre a Umbanda no segundo volume. Ao ler aqueles capítulos, a gente tem assim a nítida impressão de que na cabeça dele o Brasil tinha um conflito racial tão intenso que estávamos prestes a entrar em guerra civil por causa disso. E, bem, eu nunca vi isso. Para mim não corresponde à realidade do Brasil, tá? Mas ele entendia dessa forma. E foi desse entendimento que ele partiu para poder criar a sua ficção sobre Umbanda. Sobre o surgimento, sobre o nascimento da Umbanda, sobre a origem da Umbanda. Por quê?
o Bastide é o primeiro que vai excluir Zélio Fernandinho de Moraes da paternidade da Umbanda. A teoria que ele criou, grosso modo, resumidamente, só com o essencial, dizia o seguinte, que a partir da década de 30, porque ele situa o nascimento da Umbanda na década de 30, que a partir da década de 30, o Brasil havia entrado num processo de transformação da nossa sociedade. O Brasil estava deixando de ser um país essencialmente agrário e se tornando gradativamente numa nação urbana e industrial. Perfeito. Segundo ele, eu vou ficar sempre dizendo que é segundo ele, porque há coisas que ele fala aqui que definitivamente eu não quero que sejam confundidas com a minha opinião, tá? Segundo ele, o negro brasileiro daquele momento tinha em si um profundo complexo de inferioridade e que ele queria desesperadamente imitar o branco, se parecer com o branco, para que a partir dessa identificação com o branco ele pudesse tentar se inserir de forma igualitária nessa nova sociedade brasileira urbana e industrial que estava surgindo. Bom, e onde é que a Umbanda entra nisso? Vejam, também, segundo Bastide, a macumba carioca, que era uma realidade, ela era frequentada pelas classes inferiores, pelas classes mais baixas da sociedade, majoritariamente por negros, havia brancos também, mas majoritariamente por negros, e essa macumba ela era sustentada, mantida, obviamente, pelas classes altas da sociedade que iam lá e pagavam, né, para conseguir os pequenos favores espirituais que eles buscavam, à custa daquela coisa do feitiço, da magia, enfim. Ok. A macumba era uma realidade. Ela era majoritariamente negra. Mas aí, esse negro que estava na macumba, ele sentia, vejam, ele tinha um desejo imenso de se inserir na sociedade, ele queria ser branco, ele queria se parecer com o branco, tá? E ele sabe que para ele se parecer com o branco, para ele se inserir nessa nova sociedade, ele não pode continuar na macumba. Por quê? Porque certamente a macumba seria entendida como algo degradante no seio dessa nova sociedade que estava se formando. Então ele precisava encontrar uma alternativa para ele, uma alternativa com a qual ele não rompesse com as suas crenças originárias, com a religiosidade africana que de certa forma permeava a macumba. Mas ele não queria continuar fazendo macumba. Em contrapartida, você vai ter um contingente de pessoas brancas, que praticavam o espiritismo. O espiritismo já estava presente no Brasil desde o início da segunda metade do século XIX. E você tinha um grupo de brancos que estavam no espiritismo, que haviam conhecido a macumba e que simpatizavam muito com a eficácia e o dinamismo dos trabalhos de macumba, em oposição àquela atitude mais contemplativa que os trabalhos espíritas possuíam. Tá? Porém, esse branco espírita, no dizer de Bastide, ele chama de intelectuais oriundos do espiritismo, mas nas entrelinhas ele vai dizer que são pseudo-intelectuais. Ele não fala isso abertamente, ele chama de intelectuais, mas deixa nas entrelinhas que eram pseudo-intelectuais. Então, esses intelectuais espíritas brancos que simpatizam com a macumba
fazem um movimento em direção a essa macumba, e aqui ele vai se encontrar com esse negro que estava naquele momento querendo encontrar uma alternativa à macumba sem ter que abrir mão de suas crenças, né? E juntos eles vão criar a Umbanda. Como que teria sido feito isso? Teria sido feito da seguinte maneira: eles se uniram, vieram aqui, pegaram um extrato da macumba, colocaram aqui e tiraram desse extrato de macumba uma grande quantidade de crenças de origem africana que permeavam a macumba, mantiveram algumas dessas crenças e fundaram uma nova religião chamada Umbanda. Então, esse foi o que eu chamo de o primeiro processo de pasteurização. Pasteurização, porque você pega um negócio aqui que, segundo ele, está contaminado, faz uma limpeza aqui, né? Pasteuriza aquilo e continua usando a partir daqui. Então houve um primeiro processo de pasteurização, tá certo? E criou-se a Umbanda e ela prosseguiu durante um certo tempo, até que veio o golpe. E o que foi o golpe? O golpe foi, nas palavras de Bastide, uma traição que aquele branco que estava na Umbanda junto com aquele negro oriundo da macumba, o branco teria feito em dado momento uma traição e terminado de retirar o que sobrara daquelas crenças negras dentro da Umbanda, tá? Feito, portanto, o segundo processo de pasteurização, e a partir dali teria seguido tocando em frente aquilo que viria a ser chamada por ele, Bastide também, de Umbanda branca. Tá, mas segundo ele ainda teria ficado por isso mesmo? Não teria ficado por isso mesmo. Por quê? Porque a partir do momento em que isso acontece, vai haver uma reação do negro que não se conforma com essa traição do branco e vai se colocar num polo oposto, continuar fazendo Umbanda, mas fazendo Umbanda com as características negras e se opondo a essa Umbanda embranquecida que tinha sido criada pelos traidores brancos. Aí vocês falam assim para mim: Jorge, de onde que o Bastide tirou essa teoria? É simples. O problema dele é, ao contrário do que ele fez no Candomblé, que ele realmente pesquisou, a gente sabe que ele realmente conheceu, foi a fundo, fez pesquisa de campo, com a Umbanda ele não fez isso. Eu entendo, não posso provar, mas eu entendo que o Bastide nunca botou os pés dele numa casa de Umbanda, num centro, numa tenda, enfim, num terreiro, nada. O que ele fez? Lembra que eu falei que na década de 50 surgiu um grande número de obras doutrinárias de Umbanda? Pois é, foram várias. Cada uma falando uma coisa diferente, cada uma dando a sua versão, tentando codificar do seu jeito, mas houve uma polarização que colocou de um lado, veja bem, de um lado, colocou um indivíduo chamado Woodrow Wilson da Mata e Silva, conhecido como WW da Mata e Silva, tá? O Mata e Silva era um cara assim, conquanto algumas das coisas que ele colocou nas suas obras sejam úteis, sejam aproveitáveis, até haja algumas coisas interessantes, mas o Mata e Silva era sim um indivíduo altamente racista. Ele era claramente racista. E sim, o Mata e Silva preconizava uma Umbanda que era quase que essencialmente branca. O Mata e Silva tentava sim alijar da Umbanda
os elementos negros, mas isso era uma particularidade do Mata e Silva, e é necessário que se diga, nunca houve um vínculo formal entre W.W. da Mata e Silva e Zélio Fernandino de Moraes. O Mata e Silva não fazia parte daquele grupo que atuou junto com o Zélio Fernandino de Moraes lá na criação da Umbanda. Pelo contrário, o Mata e Silva queria sim criar uma Umbanda que fosse dele. E ele teve seguidores depois disso. Tá? O Mata e Silva tinha essa posição. E em oposição a ele, em clara oposição a ele, vai surgir dois outros autores de Umbanda, que são Tancredo da Silva Pinto e Byron Torres de Freitas. Eles são coautores, assim, o Tancredo ditava e o Byron Torres escrevia, porque na verdade o Tancredo não teria como escrever nenhum livro porque ele era analfabeto. Então, esses dois autores, Tancredo da Silva Pinto e Byron Torres de Freitas, vão começar a propagar a ideia de uma Umbanda com características marcadamente africanistas, e é o que eles vão chamar, inclusive, de Umbanda Omolocô. Tancredo da Silva Pinto criou, é o pai da Umbanda Omolocô. Entendam, assim como acontecia com o W.W. da Mata e Silva, Tancredo também falou muita bobagem, muita. Ambos, cada um no seu polo diferente, falou muita bobagem. Tá? Hoje em dia, na verdade, quando o Tancredo criou aquilo, ele chamava aquilo de Umbanda Omolocô. Gradativamente, as casas que se identificavam como Umbanda Omolocô começaram mais recentemente a não se identificar mais como casas de Umbanda, apenas como casas de Omolocô. O que particularmente eu entendo como uma atitude extremamente sensata dos praticantes de Omolocô. Tá? Só que aí, retornando então ao Bastide, o que acontece? O Bastide leu, conheceu essa literatura sobre Umbanda, essa literatura doutrinária, e a partir da leitura das obras de W.W. da Mata e Silva e Tancredo da Silva Pinto, ele imaginou, ele projetou que existia um grande conflito racial instalado no Brasil e também dentro da Umbanda. E foi daí que ele tirou essa noção de que passaram a existir uma Umbanda branca, uma Umbanda embranquecida, e em oposição a ela, uma Umbanda negra. E ele fazia questão de afirmar que o conflito racial continuava a existir dentro da Umbanda, e ele ainda diz no livro dele que ele não sabia como que isso ia terminar, ele não sabia qual dos dois lados que iria prevalecer. Tá? Então, essa é a abordagem que o Roger Bastide faz sobre a Umbanda. Tá? Do meu ponto de vista, totalmente ficcional. Do meu ponto de vista, o que ele fez foi criar na cabeça dele um enredo até interessante para quem gosta para quem gosta desse tipo de teoria da conspiração. O enredo dele tem espionagem, tem traição, tem conflitos, é uma mistura de policial com espionagem, com teoria da conspiração e romance. É isso que o Roger Bastide conseguiu criar com a sua teoria sobre Umbanda, nada mais do que isso. E é preciso que se diga, inclusive, que essa atitude do Roger Bastide, essa análise que o Roger Bastide faz do surgimento da Umbanda, ela não nasceu assim só da cabeça dele, espontaneamente com o Roger Bastide. Tá? Na verdade, ele vai partir
de alguns pressupostos que também naquele momento estavam na moda, eram modismos, né, dentro das faculdades de ciências sociais. Eu não vou adiantar muita coisa agora, porque ali na frente nós vamos falar sobre isso de uma forma muito mais estruturada, muito mais embasada, tá? Mas o Roger Bastide acreditava veementemente que as religiões negras iriam desaparecer por conta do processo de modernização da sociedade brasileira, tá certo? E foi dessa forma que ele abordou a Umbanda. Eu trouxe para vocês, eu consegui separar para vocês um pequeno trecho da obra de Bastide. E sim, é um trecho pequeno, porque eu sinceramente eu não quero ficar aqui trazendo longas leituras, longos trechos de livros para analisar com vocês, porque isso se tornaria por demais maçante. Mas eu também não posso chegar aqui e falar o que eu penso, o que eu acho, o que eu imagino, o que eu interpreto, e não mostrar para vocês de onde que nasceu aquela interpretação que eu faço. E por sorte eu consegui pensar aqui um trecho do livro do Bastide que faz praticamente um resumo disso que eu falei agora para vocês. É pequeno, mas por ele dá para perceber claramente de que maneira o Bastide criou a teoria dele. E antes da gente passar para esse trecho, eu quero deixar claro para vocês que existem hoje três teorias acadêmicas, vamos dizer assim, que procuram explicar a origem da Umbanda, tá certo? Uma delas é exatamente a teoria do nascimento com Zélio Fernandinho de Moraes. Entre aqueles que defendem essa teoria, eu me incluo muito modestamente, porque também tenho produção acadêmica dentro dessa área. Eu me incluo assim, pequenininho, perto de pessoas que têm uma contribuição gigantesca para tentar confirmar cientificamente a tese de Zélio. São pessoas ligadas à historiografia, né? Aí eu não posso deixar de registrar os nomes de Diamantino Fernandes Trindade, Ronaldo Linhares, que já tem uma obra vasta, assim, extremamente marcante nessa área, né? Tentando confirmar a tese de que a Umbanda nasceu com Zélio. E além dessas duas teorias, né, da teoria de Zélio e da teoria de Bastide, nós ainda temos mais outra, né, que também é uma teoria acadêmica muito sustentada hoje. Nós vamos falar sobre as três. Hoje nós vamos focar basicamente nessa teoria que nasceu com o Roger Bastide. E para a gente procurar entender um pouco melhor essa teoria, eu quero que vocês agora acompanhem comigo o trecho do livro do Bastide que eu selecionei para vocês. Acompanhe aí. Ora, o sucesso dessa nova seita, primeiro no Rio, em seguida nos outros estados do Brasil, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Recife, prova que ela correspondia à nova mentalidade do negro, mais evoluído, em ascensão social, que compreendia que a macumba o rebaixava aos olhares dos brancos, mas que, entretanto, não queria abandonar completamente a tradição africana. Umbanda é uma valorização da macumba através do espiritismo. E o ingresso de brancos em seu seio, trazendo com eles restos de leituras mal digeridas de filósofos, de teósofos, de ocultistas, não podia senão ajudar essa valorização, pelo menos em certa medida, até o momento no qual a valorização se transforma em traição,
na qual a origem africana da Umbanda é esquecida, pois existem uma valorização negra e uma valorização branca que se cruzam, como veremos, por causa desse duplo contingente de adeptos, o de cor e o de origem europeia. A luta racial prosseguirá ainda sob uma forma mais sutil, é verdade, e mais disfarçada. Bem, vocês viram aí, né? Acho que foi um pequeno trecho, mas eu acho que deu para vocês perceberem a partir desse trecho que eu não estou inventando nada, né? Tá aí, devidamente referenciado, tá com as referências bibliográficas, qualquer um pode conferir a qualquer momento. Então vocês percebem, o Jorge não está inventando nada, tá certo? Isso é o que importa para mim nesse momento. Mas vamos prosseguir aqui para dizer o seguinte: esse momento ficcional da história da Umbanda, ele vai se estender por 15 anos. Por que eu falo por 15 anos? Porque eu entendo que ele se estende desde a publicação da primeira edição do livro do Bastide, que se deu, eu não estou bem certo se é 60 ou 61, mas eu acho que é 60, porque existe uma confusão de datas que eu faço com a publicação do livro do Kardecismo e Umbanda, do Cândido Procópio Ferreira de Camargo, que é outro pesquisador que também escreveu sobre Umbanda. Esse sim fez pesquisa de campo de verdade, mas eu não vou falar de Cândido Procópio hoje, não é o nosso objetivo aqui, não importa muito para nós. Ele conseguiu perceber um fato muito importante, que é a existência de um contínuo que, segundo ele, se estende desde o candomblé até o kardecismo, e esse contínuo nada mais é do que a demonstração de que existem essas divergências, essas diferenças dentro da religião de Umbanda. Inclusive ele deixa isso demarcado no livro dele. Mas entre o momento em que o Roger Bastide publica o livro dele e 1975, por que eu marco 1975? É porque esse ano vai marcar a tese de doutorado de um seguidor do Roger Bastide, que se chama Renato Ortiz. Esse ainda está vivo, ele é professor da Unicamp, é sociólogo também, né? E o Renato Ortiz, ele deu prosseguimento naquilo que o Roger Bastide ensaiou sobre a história da Umbanda. Só que o Renato Ortiz faz algumas pequenas alterações na teoria do Bastide. Na verdade são muito pequenas, porque o que ele vai mudar em relação à teoria do Bastide, ele abraça as mesmas teses. O Brasil estava em mudanças, o Brasil estava sofrendo transformações na sua estrutura de país, ele estava mudando, ele estava deixando de ser o país que era, passando a ser outro país, e aí havia sim o problema da identidade do negro, né? Mas o que o Renato Ortiz vai entender na visão que ele abraça é que não há esse segundo momento de pasteurização que eu chamei, que o Roger Bastide chama da traição, né? O momento da traição do branco. O Renato Ortiz entende que houve o que ele chama de embranquecimento, que é o momento em que o negro começa a caminhar em direção a um primeiro processo de pasteurização da macumba, e há um processo de empretecimento, que é a aproximação dos chamados intelectuais brancos da macumba, para daí formar a Umbanda. Só que o Renato Ortiz, ele não vê esse processo de traição, ele não cita esse processo de traição. Ele cita apenas, vamos dizer assim, essa sinergia, né? A união do negro com o branco para dar origem à Umbanda. E ele fala até de uma coisa meio mágica, né? Do meu ponto de vista é meio mágico, porque ele entende que a partir do momento
em que esses dois setores se uniram, surge uma nova religião que viria a ser chamada de Umbanda, mas que essa religião ela foi acontecendo por acaso. Então, assim, segundo ele, fez-se primeiramente isso, inclusive em São Paulo. Ele fala que isso começou em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro, não, tá? Esse processo começou em São Paulo, aí surgiu um primeiro pensamento aqui, né, uma primeira pasteurização da macumba que deu origem a uma nova prática religiosa, e aí, meio que num passe de mágica, aconteceu a mesma coisa no Rio de Janeiro também, e aconteceu a mesma coisa em Minas, aconteceu a mesma coisa no Rio Grande do Sul, e de repente, esses muitos grupos que estavam formando uma nova religião perceberam que eles faziam coisas muito parecidas entre si. Mas isso é maravilhoso, né? A atuação direta dos espíritos, porque, vejam, são núcleos que não se comunicavam, que não... nós estamos falando de um momento em que as comunicações no Brasil ainda eram muito difíceis. Então, são núcleos que ainda não se comunicavam, ainda não tinham a possibilidade de trocar ideias em relação a concepções religiosas que viriam a vigorar dentro dessa nova religião que estava sendo formada, mas curiosamente, milagrosamente, todos esses grupos começaram a fazer práticas extremamente parecidas, e foi aí então quando se constatou essa semelhança entre as práticas que eram adotadas, é que surgiu a religião que eles viriam posteriormente a chamar de Umbanda, tá certo? Essa é a tese do Renato Ortiz. Na prática é praticamente a mesma tese abraçada pelo Roger Bastide, com pequenas mudanças, pequenas alterações aí. Com essa tese, o Renato Ortiz conseguiu o seu doutorado na França. Ele foi orientando do Roger Bastide, e com essa tese ele conseguiu o seu doutorado na França. Bem, nós estamos falando de Renato Ortiz, que é um cara também respeitadíssimo dentro das ciências sociais do Brasil, tá? Tem um peso pesado dentro das ciências sociais. E posteriormente muitos outros pesquisadores seguiram os mesmos rastros desses dois, de Roger Bastide e de Renato Ortiz. Essa tese ela foi se perpetuando ao longo dos anos 80, dos anos 90, chegou aos anos 2000. Hoje em dia ainda tem muita gente que abraça essa tese, mas tem um pequeno probleminha com o Renato Ortiz, com a tese do Renato Ortiz. É que entre o Roger Bastide e o Renato Ortiz tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tá? O nome dessa pedra é Diana Brown. Diana Brown, ela também publicou um livro falando sobre a história da Umbanda, mas a Diana Brown não era socióloga, ela era antropóloga. E ela era americana, ela é, porque a menos que tenha sido muito recente, ela continua viva, ela deve estar beirando os 90 anos aproximadamente, ela continua viva, é uma senhora antropóloga, né, conhecidíssima nos Estados Unidos, é outro ícone. Diana Brown é outro ícone da antropologia, né? Então a Diana Brown vem dos Estados Unidos para pesquisar Umbanda no Brasil, só que diferentemente do que os outros dois fizeram, ela foi lá, botou o pé no chão, visitou o centro de Umbanda, ela entrevistou Zélio Fernandinho de Moraes, tá? E aí a Diana Brown vai fazer uma coisa que é muito interessante. Ela vai deixar alguns marcos na história da Umbanda. Um dos marcos que a Diana Brown vai deixar é o de dizer que, ainda que de forma bem sugerida, ela vai dizer que é muito importante você saber em que momento que a palavra Umbanda foi usada pela primeira vez no Brasil.
para designar uma religião estruturada. Entendam uma coisa aqui. A Diana Brown, ela não contrariou na essência aquilo que diziam o Roger Bastide e o Renato Ortiz. A Diana Brown também vai entender que a Umbanda é uma religião que nasce a partir das macumbas, que é uma Umbanda, que é uma religião que é filha dos processos de transformação que a sociedade brasileira está vivendo, tá certo? E isso é uma coisa óbvia. Eu também vou explicar por que isso é uma coisa óbvia. Mas o fato é que, na essência, não. Mas no detalhe, a obra da Diana Brown vai criar alguns empecilhos para essa tese do Renato Ortiz e do Roger Bastide, tá? Principalmente porque ela entrevistou o Zélio, né? A obra dela também vai criar alguns empecilhos. Infelizmente, quando ela voltou para os Estados Unidos, fez a tese de doutorado dela, ela também publicou um livro falando sobre a história da Umbanda no Brasil, mas esse livro nunca teve uma tradução em português, tá certo? E aí vem, em 1975, Renato Ortiz defende a tese dele, e um dos pontos mais sensíveis da tese do Renato Ortiz é o momento em que ele fala, que ele diz sim, que a Umbanda é uma religião sociológica, que ela tem toda uma origem sociológica e que por causa disso não interessa, não faz diferença você saber a partir de onde que a religião foi irradiada pela primeira vez, quando é que o nome foi utilizado pela primeira vez para poder designar uma religião estruturada, tá? Então, é uma coisa que fica meio assim, apenas subentendida para quem conhece todas as obras, né? Então, a tese do Renato Ortiz, como eu já falei, eu vou repetir para vocês, ela é praticamente uma repetição, né, da mesma teoria criada pelo Roger Bastide, com pequenas modificações, mas se você juntar as duas, o resultado é o mesmo. Então veja bem, o principal objetivo aí, a primeira coisa que se deduz daí, retira-se definitivamente de Zélio a paternidade da Umbanda. E a partir de Renato Ortiz, o Zélio passa a ser considerado sim como uma pessoa que serviu de, vamos dizer assim, de testa de ferro, né, para que se firmasse no país a ideia de uma Umbanda branca, de uma Umbanda que foi alvejada pelo branco, para se tornar palatável. O livro do Renato Ortiz, tá? O famoso livro do Renato Ortiz, que é esse aqui, ele tem inclusive um nome bem ficcional, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, né? Ele tira de Zélio a paternidade da Umbanda e vai dizer que o Zélio não é nada mais do que um testa de ferro, que essa ideia de que o Zélio teria fundado a Umbanda lá em 1908 dentro de um centro espírita, onde baixou o espírito de um caboclo e falou que tudo isso não passa de um mito, né? Uma ideia que foi lançada, uma ideia maravilhosa que foi lançada para poder tentar ilustrar de outra maneira, de uma maneira sobrenatural, a verdade sobre a criação da Umbanda, mas que a Umbanda não passa de uma religião sociológica que teve o seu nascimento a partir das macumbas, a partir de uma pasteurização das macumbas, de um processo de embranquecimento. E aí anotem, hoje em dia eu tenho ouvido muito, eu tenho lido muito na internet, né, vários e vários artigos, vídeos que usam exatamente esse termo, uma tentativa de embranquecimento da religião do negro, como se o que a Umbanda tivesse feito fosse ir lá
se apropriar de crenças dos negros, dar uma rasteira na religiosidade negra, tomar posse daquilo e fazer com isso uma religião branca por excelência. Bem, desculpem, mas assim, Renato Ortiz, do meu ponto de vista, também nunca esteve num centro de Umbanda, tirou as suas conclusões por alto. Não é assim que eu vejo a Umbanda, não é essa a visão que eu tenho da Umbanda. E aí, mais uma vez eu repito, é muito complexo quando você tenta usar a religião, quando você faz uma abordagem sociológica da religião, e essa abordagem só tem a religião num papel instrumental, porque aí quando a gente que tem uma visão de dentro, porque a gente está lá no dia a dia, de pé no chão, recebendo as entidades, trabalhando, quando a gente tem uma visão de dentro, a gente olha para essas teorias e diz assim, olha, mas aqui tem alguma coisa que não está batendo. E essa é a sensação que eu tenho desde o princípio, tá certo? Mas antes da gente prosseguir, e antes de eu falar de outras coisas, antes de eu falar inclusive de Diana Brown, que vai ser aqui o divisor de águas, vai ser o ponto de ruptura dessas teorias, eu quero que vocês vejam aqui um pequeno trecho do que diz o livro do Renato Ortiz. Acompanhem aí comigo. A Umbanda não é uma religião do tipo messiânico que tem uma origem bem determinada na pessoa do Messias. Pelo contrário, ela é fruto das mudanças sociais que se efetuam numa direção determinada. Ela exprime assim, através de seu universo religioso, esse movimento de consolidação de uma sociedade urbano-industrial. A análise de sua origem deve, pois, se referir dialeticamente ao processo das transformações sociais que se efetuam. Não se trata, portanto, de reencontrar seu foco de irradiação, onde, quando a palavra Umbanda aparece pela primeira vez, tarefa que se revela, aliás, inútil, mas de compreender como um movimento de desagregação das antigas tradições afro-brasileiras pode ser canalizado para formar uma nova modalidade religiosa. A síntese umbandista pôde assim conservar parte das tradições afro-brasileiras, mas para estas perdurarem, foi necessário reinterpretá-las, normatizá-las, codificá-las. Foi esse o trabalho dos intelectuais umbandistas, canalizar uma situação de fato para constituir uma nova religião. Mais uma vez eu vou dizer, viram aí? Eu inventei alguma coisa? Não, né? Mas eu fiz questão de, nesse trecho aí, grifar alguns pontos que eles são, vamos dizer, imprescindíveis porque nós estamos falando aqui. Foram 3, na verdade, que eu grifei, né? O primeiro é onde ele diz assim: a Umbanda não é uma religião de tipo messiânico que tem sua origem na pessoa de um Messias. Isso aí significa a expressa retirada de Zélio da paternidade da Umbanda. Tá? Ou seja, Renato Ortiz decretou ali, não, a Umbanda não nasceu com Zélio. Tá certo? Lá no final está dito assim que a Umbanda poderia até conservar alguns elementos africanos, mas para isso eles teriam que ser reinterpretados, tratados, etc, etc. A Umbanda embranqueceu as tradições negras. Olha isso. Mas tem um ponto enigmático, que é o mais enigmático aí, né, que praticamente não aparece para ninguém, mas quando você está com o olhar voltado para aquela coisa, você percebe de imediato, que é o ponto que ele diz assim: não se trata de saber quando é que a palavra Umbanda foi usada pela primeira vez para designar uma religião, nem qual foi o seu foco inicial de irradiação.
que não? Por que não se trata de saber? Então quer dizer que é mais ou menos assim. Uma religião surgiu. Primeiro lugar, tá aqui pela primeira vez se praticou aquela religião e disseram que ali se chama Umbanda. Posteriormente, essa religião se espalhou pelo país inteiro. Não, mas não tem importância saber quando é que o nome foi usado pela primeira vez. Onde é que ela começou a ser? Isso não interessa. Não interessa. Só não interessa para aqueles que não querem entender que a Umbanda nasceu com Zélio Fernandinho de Moraes. Mas tem uma outra razão para esse trecho estar aí, né? Que é o seguinte: não é gratuito. A Diana Brown, aí surge Diana Brown. Lembra que eu falei que no meio do caminho tinha uma pedra, que essa pedra se chamava Diana Brown? Então, Diana Brown, que é uma antropóloga americana que veio para o Brasil em 66 para pesquisar Umbanda, e aí vocês vão ouvir a explicação que ela dá para esse processo. Vocês vão ver como que, na verdade, a nossa religião foi tratada de forma abusiva pelos pesquisadores de um modo geral. Como que a Umbanda foi assim usada, abusada, né? E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que se declaram umbandistas defendendo essas teorias e dizendo que Zélio é um mito. Por que diz que Zélio é um mito? Entendam. Quando Renato Ortiz diz, eles falam assim, que Zélio vai ser o testa de ferro que vai ser usado em determinado momento em que eles desejam criar uma historinha bonita para poder dizer que a Umbanda nasceu branca e pura do jeito que ela é. Então eles usam Zélio como testa de ferro. Mas isso não é dizer que Zélio é um mito. Isso é dizer que Zélio é uma farsa. Porque mito e farsa não são a mesma coisa. Tá certo? A Diana Brown vai nos dar a chave também para nós desvendarmos essa questão aí. Porque hoje eu vejo muito modinha fazendo matéria na internet, lançando vídeo na internet e dizendo que Zélio é apenas o mito de origem da Umbanda. Mas são caras que também repetem isso, escutaram o galo cantar, mas não sabem bem onde é que foi, só que adotaram aquele canto. É mais ou menos por aí. Tá? E quando a ideia de mito de origem foi criada pela primeira vez, quem cunhou esse termo foi Diana Brown. Mas ela não estava querendo dizer que Zélio era uma farsa, não. Tá? Não foi isso que a Diana Brown fez. A Diana Brown, ela falou de Zélio, falou de mito de origem. Eu vou demonstrar isso no trecho do artigo que ela publicou, que é muito interessante, mas eu vou fazer um resumo aqui para comparar as duas coisas e vocês entenderem. A Diana Brown, no final, assim, eu não quero endeusar a Diana Brown, dizer que a Diana Brown veio e ela falou, no final ela chegou à conclusão de que a Umbanda nasceu com o Zélio daquele jeitinho. Não, ela não fez isso, pelo contrário, ela até confirmou que realmente a Umbanda é fruto de um processo de transformação da sociedade brasileira. Só que tem um detalhe: a Diana Brown afirma categoricamente o seguinte, vejam as palavras dela: eu não posso dizer, eu não tenho elementos para afirmar que a Umbanda nasceu com Zélio. Perfeito, fica subentendido que ela também não tem elementos para afirmar que não nasceu. Tá, só que aí ela continua e diz assim: mas eu estou absolutamente convicta de que as primeiras casas que se identificaram pública e intencionalmente como de Umbanda foram a de Zélio e a de seus seguidores. Ou seja, qual foi o foco de irradiação, então, da religião de Umbanda? Foi Zélio Fernandinho de Moraes. Aí o Renato Ortiz diz assim:
Não interessa saber de onde que veio o foco de irradiação. Interessante, né? Ele não faz uma referência sequer no seu livro a Diana Brown. Nenhuma. Até porque eu fui colhido pelo problema. O livro da Diana Brown, infelizmente, o livro que ela publicou, que foi a tese de doutorado dela na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, né? Ele não tem tradução para o português e não tem nenhuma edição brasileira. Então, na época que eu estava fazendo a pesquisa para o meu livro, eu tentei importar o livro dos Estados Unidos, né, para eu poder ter acesso ao texto do livro. Tentei importar dos Estados Unidos, mas eu confesso que, como a minha pesquisa era autossustentada, porque eu não tinha bolsa de nenhuma instituição, eu estava fazendo a pesquisa por conta própria, eu sinceramente naquele momento eu não tive condição de pagar os custos da importação do livro. Olha, era muito caro, podem crer que era muito caro, entendeu? Eu não pude pagar esses custos, mas não teve problema, sabe por quê? Porque em 1980 a Diana Brown escreveu o livro e, como acontece com todos, né, ela fez a tese de doutorado e depois ela escreveu um artigo, e o artigo é o quê? O resumo da tese dela. E é justamente nesse artigo, que foi publicado em 1985 no Brasil pelos cadernos do ISER, tá? É que nós vamos encontrar essa preciosidade da Diana Brown, onde ela diz que ela não pode afirmar que Zélio foi o fundador da Umbanda, mas que sim, que as primeiras casas que se identificaram como de Umbanda no Brasil foram as de Zélio. E, consequentemente, qual é o foco irradiador da Umbanda no Brasil pela primeira vez? Zélio Fernandinho de Moraes e os seus seguidores. Percebem? Para eu fazer aquilo que eu tenho feito aqui, como norma, como regra, vamos acompanhar comigo aqui o trecho de Diana Brown para vocês perceberem o que eu estou querendo dizer. Segue aqui comigo. Eu relacionei os primórdios da Umbanda, mais especificamente as atividades de uma pessoa em particular, Zélio de Moraes, que, no relato de sua doença, de sua posterior cura e da revelação de sua missão especial para fundar uma nova religião chamada Umbanda, fornece aquilo que considero como um mito de origem da Umbanda. Não posso estar totalmente certa de que Zélio foi o fundador da Umbanda, ou mesmo que a Umbanda tenha tido um único fundador, muito embora o centro de Zélio e aqueles fundados por seus companheiros tenham sido os primeiros que encontrei em todo o Brasil que se identificavam conscientemente como praticantes de Umbanda. A historiografia da Umbanda é extremamente imprecisa sobre esse aspecto, e fora desse contexto, a história de Zélio não é amplamente reconhecida, nem tampouco ganhou uma aceitação geral, particularmente entre os líderes mais jovens. Representando ou não o seu relato, o momento histórico real da fundação da Umbanda, de qualquer maneira, ele é extremamente convincente, no sentido de dar conta de como a fundação da Umbanda provavelmente ocorreu, combinando a realidade dos primeiros centros efetivos de Umbanda e o pessoal participante. De novo, né? Já virou bordão. Viram aí? Tá aí a citação. Tá documentado, tá referenciado, tem citação bibliográfica embaixo, eu não estou inventando. Só que eu deixei para falar por último agora sobre a Diana Brown, da questão do mito de origem. E se vocês observarem o que ela está dizendo no texto, vocês vão ver que ela está dizendo o seguinte. Primeiro entenda uma coisa. A Diana Brown, ela era uma doutoranda, antropóloga, doutoranda, numa das maiores universidades do mundo, que é a Columbia. E ela não usaria, principalmente num curso de antropologia, ela não usaria a palavra mito com um sentido diferente daquele que o mito, da palavra mito, tem dentro da ciência antropológica.
O que é mito, gente? Mito é uma narrativa maravilhosa, uma narrativa que envolve a presença de deuses, de heróis, de espíritos, enfim, de entidades sobrenaturais para justificar alguma coisa, tá certo? Percebam, quando ela fala do Zélio, ela diz assim, que relacionou a pessoa de Zélio de Moraes, quando ele fala, olha bem, quando ele fala da sua doença, da sua cura e dos episódios que teriam suscitado o surgimento da Umbanda. O que é? A manifestação de um caboclo, né, que veio, incorporou nele e ditou as normas da nova religião. Isso é um mito. Tá? Essa parte ela vai entender como um mito. Ela, enquanto cientista social, ela vai entender como um mito. E aí é preciso que vocês entendam, pessoal. Ninguém, a menos que seja um louco ou um completo tolo, ninguém vai para dentro de uma academia, vai para frente de uma banca avaliadora de doutorado para defender que de fato, em dado momento, um espírito de um caboclo incorporou numa pessoa e ditou as normas de uma religião. Gente, não vai fazer isso. Então entendam. Para a Diana Brown, quando a Diana Brown cunhou a expressão mito de origem, ela estava se referindo expressamente à manifestação do caboclo naquele dia 15 de novembro de 1908. Esse era o mito, essa era a parte mitológica. Apenas isso. Só que é diferente de você dizer que Zélio Fernandinho de Moraes foi usado como um testa de ferro para poder ser um símbolo da criação da Umbanda. A Diana Brown criou um mito, os outros criaram uma farsa. Percebem que são coisas diferentes? A Diana Brown não exclui a possibilidade de que Zélio Fernandinho de Moraes, junto com o seu grupo, realmente tenham sido os fundadores da Umbanda. E aí existe, sim, um lado muito importante nessa questão. Porque, independente de ter havido caboclo, de não ter havido caboclo, independente dos elementos sobrenaturais que são considerados, se a religião chamada Umbanda nasceu com Zélio, com o grupo dele, e se ela nasceu com aquela doutrina, com aquela ritualística, com aqueles princípios, então a religião de Umbanda é aquela. E não as outras que querem insinuar por aí. Vocês estão percebendo? Dá para perceber em que ponto se situa essa discussão toda? Perfeito. Mas vai além. No bojo de tudo isso, eu quero lançar aqui, antes de eu mostrar para vocês o último trecho que eu quero mostrar, para demonstrar para vocês que tudo aquilo que foi feito em termos de pesquisa naquele momento era intencional, era direcionado e era modismo. E a Diana Brown prova isso. Antes de fazer isso, eu quero considerar uma coisa com vocês que é muito interessante na teoria do Roger Bastide e do Renato Ortiz, tá? E você vai me entender. Você que está me assistindo agora, você que é umbandista, você que pratica Umbanda, você que bota o pé no chão, chega lá no terreiro, fica lá 3 ou 4 horas incorporado com os seus mentores, dando consulta, ajudando, você que conhece e acredita naquilo, tá? Vai entender direitinho o que eu quero dizer agora. Vamos pegar o enredo de Renato Ortiz e de Roger Bastide, ou Roger Bastide e Renato Ortiz, e vamos analisar agora à luz de quem veio de dentro, à luz de quem pratica a religião, para entender o seguinte. Beleza, havia lá a macumba e havia aqui um grupo de espíritas,
né, que estavam insatisfeitos com o espiritismo e simpatizavam com algumas coisas das macumbas, mas não gostavam de outras. Certamente naquelas macumbas ali se manifestavam espíritos também. E em se tratando do que eles faziam, a gente é capaz também de imaginar que tipo de espíritos eram aqueles que se manifestavam nas macumbas. Estão acompanhando? Perfeito. Aí, os espíritas saem daqui, chegam lá da macumba, pegam aquele extrato da macumba, colocam aqui e diz assim: olha, a partir de hoje, a gente até gosta disso, mas a partir de hoje, nós vamos mudar um monte de coisa aqui. E isso vai passar a ser feito dessa e dessa maneira. E nós vamos fazer uma religião muito mais aceitável socialmente, modificando todas essas coisas aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá ótimo, tá ótimo. Até aqui o enredo é maravilhoso, mas tem uma pergunta que você que é umbandista vai concordar comigo, porque a primeira vez que eu li isso, a primeira vez que eu tomei contato com essa teoria, imediatamente eu fiz essa pergunta. Sabe qual é a pergunta? Eles fizeram tudo isso e os espíritos concordaram? Os espíritos aceitaram? Qual que é, do ponto de vista da religião, a importância dessa pergunta? É porque você que está lá no terreiro com o pé no chão, você sabe, você tem consciência de que no dia a dia da nossa religião, não somos nós que dizemos para os espíritos o que eles têm que fazer, são eles que dizem para nós o que nós temos que fazer. Então, essa teoria, ela é muito bonita, mas ela é criada por gente que não tem o menor compromisso com a religião enquanto religião. É um vilipêndio. É um vilipêndio para as nossas crenças. E tem muito umbandista modinha defendendo esse tipo de teoria. E eu pergunto para eles: os espíritos aceitaram? A umbanda que você pratica é desse jeito? É você que dita suas normas para os espíritas? Para os espíritos? Porque se for, meu amigo, a umbanda que eu pratico é completamente diferente disso. Mas para a gente encerrar esse debate, esse vídeo, eu vou dar o fecho, porque em 2008, exatamente no aniversário de 100 anos da Umbanda, a Diana Brown, sim, minha querida Diana Brown, que vocês viram aí, Diana Brown para mim é um banho que lava a alma, né? Assim, minha querida Diana Brown deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Foi uma longa entrevista. E nessa entrevista, ela mostra tudo o que está por trás das teorias que nasceram com Roger Bastide e que nasceram com Renato Ortiz. Eu não poderia encerrar esse vídeo sem mostrar essa entrevista para vocês. Acompanhem aqui comigo e depois vocês vão com certeza entender o que eu estou querendo dizer. Entrevista de Diana Brown à Folha de São Paulo em 30 de março de 2008. Folha: por que decidiu estudar o Brasil e a Umbanda? Diana Brown: a primeira vez que estive no Brasil foi em 1966. Era aluna de antropologia e fazia o doutorado na Colômbia. Naquele tempo, havia muito interesse pelo Brasil e por cursos com professores como Charles Wagley e Marvin Harris, que fizeram várias pesquisas no Brasil. Foi assim que tomei conhecimento, pela primeira vez, do que chamavam cultos afro-brasileiros. Eu me interessei, estudei português e li todos os trabalhos que havia na biblioteca, como Nina Rodrigues, João do Rio, Arthur Ramos, Luiz Costa Pinto, René Ribeiro, Roger Bastide, Ruth Landes. Naquela época, o Departamento de Antropologia da Colômbia, como aqueles da maioria das universidades americanas e brasileiras, estava fortemente influenciado pelo modelo de modernização. Por esse modelo, as religiões de influência africana deveriam estar em declínio e desaparecendo no Brasil.
Isso porque supostamente faziam parte do setor tradicional ou atrasado da sociedade que estava se transformando numa sociedade moderna. Meus professores diziam que eu só encontraria a Umbanda nos setores menos modernizados, mais pobres e menos escolarizados. Por isso, me orientaram a situar a pesquisa numa favela. Em 1966, consegui uma bolsa da Fundação Ford e fui morar e estudar a Umbanda durante 5 meses no Jacarezinho, na Zona Norte, então uma das maiores favelas do Rio. No fim da primeira semana me encontrei com um general reformado do Exército que era líder de uma das federações umbandistas. Cada fio da favela que eu seguia acabava em pessoas da classe média. Assim resolvi fazer a pesquisa sobre a classe média na Umbanda. Por que a Umbanda e não o Candomblé ou outra religião? Diana Brown. Naquele momento, todo mundo se interessava pelo Candomblé e desprezava a Umbanda por ter se misturado com outras religiões. O puro é que era considerado bom e autêntico. Ainda hoje persiste essa ideia. Alguns colocam o Candomblé como cultura popular autêntica e a Umbanda como kitsch. Não concordo com isso. Acho que a imagem de autenticidade é uma construção social. Achei e ainda acho a Umbanda autêntica. Os umbandistas me receberam muito bem, os acadêmicos não. Alguns diziam, por que você veio estudar a Umbanda, que é um símbolo do nosso subdesenvolvimento? Outra reação foi de que a Umbanda era uma religião que não valia a pena estudar, que era folclore. Hoje, a imagem da Umbanda mudou, mas nem tanto. Ela ainda carrega traços dessa vergonha. Você chegou a simpatizar com a Umbanda? Brown. Eu me criei numa família protestante, mas larguei o protestantismo e não tenho muita crença. Para mim, a Umbanda tem a mesma validade de outras religiões. Talvez um pouquinho mais. Não posso dizer que acredito nos espíritos, mas também não posso negar tudo que eu vi acontecer nos terreiros. Seja qual for a causa, funciona muito bem. Ela cura, trata e cuida. Pois é, a entrevista da Diana Brown é um banho para lavar a alma, por várias razões. A primeira delas é porque quando ela fala do contexto, que no caso dela é de 1966, e do modismo que havia dentro das faculdades de ciências sociais da época, ela afirma categoricamente que havia a crença na modernização e que, segundo essa crença, as religiões negras no Brasil iriam desaparecer em pouco tempo. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que esse modismo que havia nas universidades americanas era o mesmo modismo que havia nas universidades brasileiras. E essas teorias, essas leis sociológicas que diziam que as religiões negras iriam desaparecer em pouco tempo, né, eram as mesmas leis sociológicas que foram aplicadas na teoria que se criou a respeito do surgimento da Umbanda e que tentou negar a Zélio a paternidade da Umbanda. Agora eu pergunto para vocês, de lá para cá já se passaram 63 anos. As religiões negras desapareceram? As leis sociológicas estavam certas quanto a isso? Então você tem alguma garantia que elas estejam certas quanto às conclusões que foram tiradas em relação à paternidade de Zélio? Eu não vou responder não, eu deixo a pergunta para você que está me assistindo agora, tá certo? Também tem o outro ponto interessante a ressaltar nisso aí. A Umbanda,
O puro é que era valorizado. E o puro era o candomblé. Então todo mundo queria pesquisar candomblé, mas ninguém queria fazer pesquisa de Umbanda. Por quê? Porque a Umbanda era uma religiãozinha vira-lata qualquer. Na verdade, nem religião ela era. Você viu a palavra que foi utilizada pela Diana? Era o kit. Sabe o que é kit? Kit é uma pecinha teatral, é uma encenação. Ou seja, para esses que criaram essas teorias, nós não somos mais do que atores. Acho que tem uma palavra melhor. Palhaços, né? Nós não somos mais do que palhaços fazendo uma encenaçãozinha qualquer num picadeiro que a gente chama de terreiro de Umbanda. É nisso que você acredita? Você acha realmente que essa é a sua religião? Você que está hoje aí defendendo essas teorias para o surgimento da Umbanda, é nisso que você acredita? Porque não é o que eu acredito, não. Tá certo? Mas está aí o testemunho da Diana Brown, uma pesquisadora respeitabilíssima, tá? E que chegou à conclusão de que não era daquele jeito, de que não podia afirmar que Zé criou a Umbanda, mas também não podia afirmar que ele não criou. Honesta, né? Honesta. Mas de tudo o que se lê nessa entrevista, tem uma coisa que me emociona, né? Sinceramente me emociona. É o fecho de ouro quando ela diz, vejam, Diana Brown, uma mulher que é agnóstica, né? Claramente agnóstica, abandonou o protestantismo, não tem crença, não tenho crenças. Provavelmente ela reage em relação à existência de Deus exatamente da mesma forma que ela reage em relação a Zé, e é isso que faz dela uma agnóstica. Eu não tenho como afirmar que Deus existe, mas também não tenho como afirmar que ele não existe. Essa é a legítima posição do agnóstico, né? Uma mulher agnóstica que diz assim, eu não tenho crença. A Umbanda para mim tem o mesmo valor das outras crenças. Pera, detalhe, não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Sabe por quê que ela tem um pouquinho mais de crença? Porque a Diana Brown, ao contrário dos outros pesquisadores de gabinete que nunca fizeram isso, ela foi lá, ela tirou o sapato, ela pisou no terreiro, ela viu de perto, ela conheceu, e aí ela vira e diz assim, eu não posso negar aquilo que eu vi nos terreiros. Não pode, porque ela viu, os outros não viram. E aí ela termina dizendo assim, a Umbanda trata, cura e cuida. Sim, a Umbanda faz isso. E essa Umbanda que trata, cura e cuida é aquela que nasceu no dia 15 de novembro de 1908 com Zélio Fernandino de Moraes e com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. A autêntica, a legítima, a verdadeira. É nisso que eu acredito. E se Deus quiser, eu vou encerrar essa encarnação acreditando e defendendo essa mesma teoria. Eu espero que você, que se diz umbandista, que se rotula umbandista e que está assistindo esse vídeo agora, também saiba usar a razão para montar suas convicções. Tá? Não precisa concordar comigo, não. Tire a conclusão que você quiser, mas faça isso de forma racional. Não faça pelo eu ouvi dizer, não. Conheça primeiro. Fundamente-se primeiro. A você que teve fôlego para me acompanhar até aqui, eu deixo meu grande abraço. E já anuncio que no próximo vídeo da Controvérsia Neu, nós vamos analisar a próxima tese acadêmica. A segunda das 3. Tá certo? Novamente, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.